Olá, tudo bem? Eu sou o Amarildo Cardoso, advogado constitucionalista e faço parte da equipe dos advogados do IJCV, Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores. O IJCV, neste momento, nacionalmente, estamos coordenando uma demanda que é aquela velha polêmica de quantos vereadores tem que ter em cada Câmara Municipal de Vereadores por esse Brasil afora. Nós do IJCV encerramos a primeira fase desse trabalho, que foi uma pesquisa nas 5.569 cidades brasileiras, comparando a população com o número de vereadores. E pasmem, vocês, suplentes de vereadores do Brasil, vocês vereadores e a sociedade brasileira. Existe no Brasil, pós-eleição, na atual legislatura, 940 cidades brasileiras que as suas câmaras de vereadores está com a sua composição desproporcional à população. Vamos explicar detalhadamente toda essa situação, haja vista que para nós, do IJCV, do Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, juridicamente falando, não há controvérsia. A Constituição Federal, no seu inciso 4º, do artigo 29, que teve a sua redação modificada em 2009, portanto, recentemente, clareou muito bem a questão da composição do número de vereadores. Mas esta clareza é para nós, para a população brasileira, para os vereadores, para os suplentes, ainda há uma controvérsia, até porque a redação final, atual, do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal, quem não é do ramo, não está habituado, não está familiarizado, acaba tendo uma interpretação que contraria a teratologia do espírito da emenda 58, que foi uniformizar de forma proporcional, aritmetizada, rígida, o número de vereadores em todas as câmaras de vereadores por todo esse Brasil afora. Pois bem, antes de que todos nós tenhamos muita clareza sobre a questão do número de vereadores em todas as câmaras de vereadores do Brasil, vamos aqui então fazer uma retrospectiva da Constituição Federal nessa matéria. Pois bem, quando promulgou a Constituição Federal em 1988, o inciso 4º do artigo 29, guarde bem isso, dizia o seguinte sobre o número de vereadores que deveria ter todas as câmaras de vereadores. Pois bem, veja bem, o inciso 4º do artigo 29 dizia, inciso 4º, acompanhe, número de vereadores proporcional à população do município, observado os seguintes limites. Letra A, mínimo de 9 e máximo de 21 nos municípios de até 1 milhão de habitantes. Letra B, mínimo de 33 e máximo de 41 nos municípios de mais de 1 milhão e menos de 5 milhões de habitantes. E a letra C, mínimo de 42 e máximo de 55 nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes. Ok? Então,
Veja bem, essa era a redação antiga que prevaleceu até o ano de 2009, que veio a emenda 58. Qual que era a dúvida aqui? Vamos ficar na letra A, que é 99% das cidades brasileiras, que era o mínimo 9 e o máximo de 21 na cidade de até 1 milhão de habitantes. O que acontecia? Toda cidade que tinha até 1 milhão de habitantes, se a Câmara, por razões políticas, por decisão política, decidisse ter uma representação popular com 21 vereadores, era legal, ela podia. E isso acontecia. Muitas cidades menores com mais vereadores do que cidades maiores. E isso era uma decisão política do município. Mas aí que veio a seguinte situação. Vocês viram que o caput do inciso 4º dizia que a Câmara, o mínimo é 9 e o máximo 21, mas tem que ser proporcional à população. Só que a Constituição Federal, ela não regulamentava a questão da proporcionalidade. E aí, de forma assim muito racional, muito inteligente, o Ministério Público, na época, o Ministério Público do Estado de São Paulo, questionou na justiça essa questão das câmaras de vereadores entre 9 e 21, colocar o número que melhor lhe aprovesse, que quisesse. Aí, muitos diziam, inclusive eu, dizia, não, entre 9 e 21, a Câmara coloca o quanto quiser, ela tem autonomia para isso. Só que o Ministério Público levantou e suscitou o seguinte raciocínio. Ora, se o máximo é 21 até 1 milhão de habitantes, então peguemos 1 milhão de habitantes, dividimos por 21 e encontramos um denominador de 47 mil. Por isso que, a partir de 2004, as câmaras de vereadores ficou com a seguinte composição. O mínimo é 9, aumenta 1 a cada 47 mil habitantes. Todos se lembram que o Tribunal Superior Eleitoral baixou 2 resoluções na época, fixando o número de vereadores em todas as câmaras de vereadores do Brasil, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 197.917, que deu provimento à ação civil pública do Ministério Público e acolheu essa tese, esse raciocínio de que o mínimo é 9 e aumenta 1 a cada 47 mil habitantes. Veja o que o Supremo Tribunal Federal entendeu, interpretando o inciso 4º, na letra A, B e C, antigo do artigo 29 da Constituição Federal, que hoje é outra redação e daqui a pouco nós vamos mostrar. Mas veja o que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, uma decisão sábia, uma decisão grandiosa. Veja o que disse o Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário, municípios, Câmara de Vereadores, composição, autonomia municipal, limites constitucionais, número de vereadores proporcional à população. Constituição Federal, artigo 29, inciso 4º, aplicação de critério aritmético rígido, invocação dos princípios da isonomia e da razoabilidade, incompatibilidade entre a população e o número de vereadores, inconstitucionalidade. Então, veja que a decisão do Supremo em 2002, interpretando a redação anterior do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal, entendeu que as câmaras de vereadores
tem que ter uma composição proporcional à população. Naquela época, a referência proporcional na cidade de até 1 milhão de habitantes era 47 mil. Ok? Isto é o que valeu até o ano de 2009. Quando foi em 2009, então, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, aprovou a emenda constitucional número 58, dando definição definitiva sobre o número de vereadores, que é o que nos interessa muito nesse momento, porque esta é a realidade atual. Então veja bem, já mostrei para vocês que antes o inciso 4º do artigo 29 tinha 3 faixas de composição, né? De 9,21 até 1 milhão de habitantes, né? Que eu já mostrei para vocês, eram as 3 faixas. Letra A, B e C. Letra B, mínimo de 33 e mais de 41, de 1 milhão até 5 milhões de habitantes. E mínimo de 42 e mais de 55 nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes. Agora, esqueçamos isso. Agora o que vale é a redação atual do inciso 4º do artigo 29. Redação dada pela emenda constitucional número 58 em 2009. O que quis o legislador constitucional? Quis uniformizar, conceituar a questão da proporcionalidade, que de fato seja mais próximo da proporcionalidade. É isso que vale no momento, uma decisão sábia, uma decisão correta e mais justa da questão da proporcionalidade entre número de vereadores e população. Então veja agora o que diz o inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal. Veja bem, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de... Eu estou sublinhando o máximo aqui, porque cabe uma explicação, e aqui, nessa expressão máximo, é que tem causado complicações na interpretação, tanto dos operadores do direito, como dos agentes políticos por esse Brasil afora. Então veja bem, estão lembrados que o inciso 4º, anterior à emenda 58, rezava apenas 3 faixas. Veja aí agora, são 24 faixas de composição da Câmara. Olha aí, rapidamente. Município de até 15 mil habitantes, 9. Portanto, nenhuma Câmara pode ter menos que 9 vereadores. Até 15 mil habitantes. Quando o município chega de 15 mil habitantes, de 15 a 30, é 11 vereadores. Olha aí, a letra B do inciso 4º. Letra C, município de 30 mil a 50 mil, 13 vereadores. Letra D, município de 50 mil até 80 mil, 15 vereadores. Letra E, município de 80 mil a 120 mil, 17 vereadores. E assim, sucessivamente, até a letra X, as 24 faixas da composição das câmaras de vereadores por todo o Brasil. Ou seja, o número de vereadores em cada Câmara já está fixado pela Constituição Federal. E segundo o Supremo Tribunal Federal, nenhuma composição pode ser desproporcional à população. E a proporcionalidade tem que ser de forma aritmetizada, rígida, que é a expressão que o Supremo Tribunal Federal usou. Pois bem, esta é a redação atual do inciso 4º do artigo 29 da Constituição, com as suas 24 faixas de composição das câmaras de vereadores. Lembra que no caput usou a expressão máximo.
Então a pergunta é o seguinte, está aqui, cidades de 80 mil a 120 mil habitantes, está dizendo que o máximo é 17, correto? A pergunta é, aonde tem que ter 17, pode pôr 15? Não. Por que não pode pôr 15? Porque 15 é da faixa anterior e é da cidade de 50 a 80 mil habitantes. Posso pôr 11? Não. Porque 11 é da faixa de outro município. Pode pôr 9? Não. Porque 9 é para os municípios de até 15 mil habitantes. Ou seja, a expressão máximo usado no caput do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal é a mesma coisa que mínimo. Máximo e mínimo aqui é a mesma coisa. Por que que é a mesma coisa? Porque se uma Câmara hoje tem uma composição de vereadores cuja quantidade é diferente do número previsto na Constituição Federal em uma das faixas do inciso 4º do artigo 29, significa o quê? Que esta Câmara está com a sua composição desproporcional à população. E nenhuma Câmara pode ter a sua composição desproporcional à população. Isso que é interpretação teratológica, é saber qual foi o espírito do legislador. E o legislador constitucional, o que ele quis com a emenda 58 era evitar que todo município, que toda cidade brasileira que está na mesma faixa populacional não pode ter a quantidade de vereadores uma diferente da outra. Eu estou dando aqui um exemplo de cidades entre 80 mil e 120 mil habitantes, nenhuma pode ter nenhum outro número de vereadores que não seja 17. Esta é a composição proporcional, aritmetizada e rígida. A Câmara de Vereador, que a emenda 58 não alterou a sua autonomia, não alterou a sua soberania, ela apenas prefixou já o número de vereadores daquela cidade, conforme a sua população, recepcionando assim a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 197.917, que é aquela ação civil pública do Ministério Público, que falou que a composição tem que ser proporcional à população. E cá entre nós, nada mais lógico, nada mais inteligente, nada mais racional que a representação popular de todas as câmaras municipais, de vereadores, por todo esse Brasil, tem que ser proporcional à população de forma aritmetizada, rígida. Não pode ser flexível para evitar aquilo que no passado acontecia. Cidades com a mesma população, com a composição diferente. Isso agora não acontece mais. Essa foi a intenção do legislador constitucional ao promulgar a emenda 58, criando as 24 faixas de composição das câmaras de vereadores no Brasil. Pois bem, nós, do Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, estamos nesse momento travando esse debate e cuidando dessa demanda para regulamentar as 940 cidades do Brasil. Olha, isso não é brincadeira. Das 5.569 cidades brasileiras que têm suas câmaras de vereadores, só Brasília que não tem, 940, um quinto das cidades brasileiras, meu pessoal, está com a composição desproporcional à população. Isso não pode. Isto é uma questão de segurança jurídica. E digo mais, para os cidadãos brasileiros leigos no assunto, quero informar o seguinte, que independentemente do número de vereadores que tem numa Câmara, a sua receita,
o seu duodécimo, o dinheiro que o Tesouro Municipal repassa para a Câmara é exatamente o mesmo. Então, tanto faz ser 10, como 17, como 20, o número de dinheiro, a quantidade, o duodécimo será sempre o mesmo. Então, portanto, não questione a representação popular da sua cidade sob o argumento econômico, sob o argumento do custo da Câmara, porque independente do número de vereadores, o custo vai ser o mesmo, o duodécimo será o mesmo. A outra dúvida que tem aparecido é que qual é a população real de cada cidade, já que no nosso grandioso Brasil não se faz mais censo. Eu quero dizer que independente da posição política do governo federal de não realizar mais o censo, quero dizer que todo ano o IBGE, por força de lei, publica a estimativa populacional da cidade. É essa estimativa que nós usamos para aferir quais as cidades brasileiras que suas câmaras de vereadores está com a composição desproporcional à sua população. Daí porque identificamos as 940 cidades brasileiras. Se você deseja saber se a sua cidade é uma delas, entra aí no site do Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, envie um e-mail para nós, que está aqui embaixo, vocês estão vendo aí os contatos com o Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, que nós passaremos todas essas informações que rapidamente estamos aqui narrando nesse vídeo. Então, nós informaremos a todas as cidades, as que estão de forma irregular, desproporcional à população, as que estão regulares e mais. Quem são as pessoas que foram eleitas e não foram empossadas por um equívoco de interpretação da Justiça Eleitoral, que deveria fazer eleição para o número X de vereadores e fez para o número Y de vereadores. E alguns foram eleitos e não foram empossados, sem que nada tenha contribuído para essa situação de irregularidade na Câmara. Adianto que no Brasil existe 2.700 suplentes de vereadores que, na verdade, legalmente falando, eles estão eleitos. Brevemente publicaremos aqui nas nossas páginas, nas redes sociais, todos os nomes desses 2.700 suplentes que foram eleitos e não foram empossados. Então é isso, meu povo brasileiro, meus suplentes de vereadores, os atuais vereadores, os agentes políticos, as autoridades de todo o município brasileiro, nós do IJCV, Instituto Jurídico das Câmaras de Vereadores, desejamos contribuir para a regularização e o cumprimento do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Contem conosco que daremos toda a nossa contribuição para regularizar todas as câmaras de vereadores e evitar que isso cause uma insegurança jurídica nessas 940 câmaras de vereadores do Brasil, cujas composições estão irregulares. E se tem uma coisa no atual cenário brasileiro que nós devemos preservar e lutar, é pela representação popular. Isso sim, nós temos que lutar. Fazer nossas críticas e as nossas indignações com tudo o que acontece é legítimo nós fazermos, mas também é legítimo defender a representação popular. Um abraço e estamos à disposição por meio das nossas redes sociais para ajudar a regularizar as 940 câmaras de vereadores do Brasil. Um fraterno abraço a todos e todas.